O item 8 é terminativo, que é o projeto 286, que flexibiliza limites de ruído para cidades litorâneas de vocação turística. A autoria do senador Raimundo Colombo, hoje governador do estado de Santa Catarina. O relator é o senador Wellington Dias, ex-governador do estado do Piauí e grande candidato, sem dúvida alguma, poderá voltar a dirigir aquele estado, porque competência não lhe falta, inteligência e idealismo também. Obrigado, senhor presidente. Eu peço a Vossa Excelência que faça a leitura, enquanto aguardamos mais senadores, para que possamos compor o quórum necessário à votação da matéria. Senhor presidente, meus colegas, companheiros senadores, o projeto de lei do Senado, número 266, de 2010, do senador Raimundo Colombo, tem por objetivo permitir aos municípios litorâneos, com expressiva atividade turística, o estabelecimento de áreas de vocação recreacional, em que os limites máximos de ruídos fixados por norma nacional poderiam ser exercidos em até 15 decibéis, conforme determina seu artigo 1º. O projeto sob análise pretende permitir que o limite de exposição sonora ambiental em áreas residenciais com vocação recreacional possa ser elevado de 65 para 80 decibéis no período diurno e de 55 para 70 no período noturno. Tais valores ultrapassam em muitos limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde, como aceitáveis para que se possa ter um sono de qualidade, aproximando-se dos níveis capazes de produzir lesão crônica no aparelho auditivo. Para o Ministério do Turismo, considerando que a finalidade do presente projeto de lei é a flexibilização dos limites de ruídos para as cidades litorâneas de vocação turística, verifica-se que a análise de tal matéria foge da esfera de sua competência, uma vez que a previsão quanto aos limites de ruído deve ser regulamentada pelos municípios por meio de código de postura, os quais devem respeitar padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pelos órgãos técnicos, como, por exemplo, a ABNT e o CONAMA. A referida matéria já foi objeto de apreciação pela Comissão de Assuntos Sociais, na qual foi rejeitada e o relator da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo mantém o relatório, pois concluiu-se que a aprovação do PLS 286, de 2010, em que pesem eventuais benefícios que possam trazer à atividade turística no país, será prejudicial à saúde dos habitantes das áreas a serem atingidas pela inovação legislativa. Diante do exposto, sugere-se aqui à comissão o voto pela rejeição do projeto. Senhor presidente, apenas para colocar, eu acho que às vezes a gente se esquece o grande ganho que a gente espera na atividade turística, de lazer, enfim, é para a comunidade. Em primeiro lugar, o conceito moderno, ele é sempre a comunidade, ou seja, tanto que hoje, qual é o desafio do Brasil? O turista vem para visitar uma praia, vem para visitar algum monumento, alguma área cultural, alguma atividade existente, mas o turista vem também para ver a população feliz, com qualidade de vida, enfim. Esse é o ponto principal. Você tem hoje uma descentralização para os municípios. Vou citar exemplos aqui. Você tem atividades como o carnaval. Muitas vezes a própria cidade se pactua para que ali se tenha uma determinada área da cidade onde em tais e tais dias você pode ter som, não é, de trio elétrico, de bandas, enfim. Mas ali é uma pactuação no nível local. A gente fazer isso de forma generalizada para o país inteiro, eu acho que não é moderno, não é adequado, não é conceitualmente aprovado do ponto de vista humano. Por essa razão, faço o apelo aqui com todo carinho. Eu sei que a intenção do hoje governador Colombo, Raimundo Colombo, um senador atuante aqui, eu sei que a intenção dele era pensando certamente em alguma situação particular de Santa Catarina, como com certeza é algo que ocorre em outros lugares. Mas eu creio que a estrutura legal que nós temos hoje, dando aos municípios
essa competência deve ser preservada, por isso mantenho o voto pela rejeição do projeto. Agradeço a Vossa Excelência, senador Wellington Dias. Está franqueada a palavra a qualquer senador que queira se manifestar antes do encerramento desta reunião. Senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência, que é um lutador pelo desenvolvimento regional, eu iniciei esta sessão, enquanto aguardava a presença dos senhores senadores, falando da situação vexatória porque passam os municípios brasileiros. O nosso desenvolvimento regional está diretamente correlacionado com a situação dos municípios. Na medida em que os municípios possam desenvolver programas de obras de infraestrutura, nós estaremos, sem dúvida alguma, numa situação de combate à desigualdade regional em nosso país. Com a palavra, então, Vossa Excelência, tenho certeza que é um municipalista dos melhores no estado da Bahia. Aqui também está uma grande senadora da Bahia, a senadora Alice da Mata, que trabalha nesta mesma direção. Com a palavra, Vossa Excelência. Depois da companheira Lídice, eu posso até me escalar, entendeu? Para ser aí um... Está bloqueado. Senhor presidente, eu acho que é importante até trilhar aí nesse caminho que Vossa Excelência levantou, que a gente fala muito aqui, agora mesmo estou vindo ali da Comissão de Infraestrutura, a gente fala muito em desenvolver, empreender, resolver os problemas de infraestrutura, de gargalo, e aí a gente trata isso tudo como se essas coisas se processassem só na União e nos estados. Eu não quero chamar de piada, mas é uma brincadeira, porque não tem como. Eu não vou resolver o problema do desenvolvimento regional, entendendo, inclusive, a proeza e a necessidade de olhar para todos os municípios. Então, a política de desconcentração de investimento, a política de desconcentração, inclusive, da aplicação dos recursos para a infraestrutura, porque se a gente fica com aquele velho ditado que todos nós conhecemos lá no Nordeste, o rio só corre para o mar. Aí, de vez em quando, o sujeito vai lá e faz uma barragem para gerar energia. Você não guarda energia, você guarda água. Então, como é que a gente pode fazer esse debate, por exemplo, que é o debate que nós aprofundamos aqui e que, lamentavelmente, foi enterrado sobre a questão do novo Pacto Federativo. Pacto Federativo, não dá para dizer que é uma estrutura que nós vamos pensar aqui de cima para baixo, a União é que faz. O governo federal não tem interesse em fazer. Então, nós vamos continuar lá com... Ali vou falar da nossa tríplice fronteira ali, São Francisco do Canidé, Piranhas de um lado, Paulo Afonso de outro. E nós vamos travando ali a batalha das Piranhas com São Francisco, Paulo Afonso tentando também pegar um pedaço, a disputa para os royalties ali da energia. Candidato de São Francisco. Por isso que eu fiz, eu botei o São Francisco na frente, porque ali o que determina ali no Canidé a economia é o velho Chico. Então, esse debate... que leva tudo de Alagoas. Pronto. É isso aí. O pessoal ainda pega a piranha de Alagoas, entendeu? Dá uma passada em Delmiro e entrega tudo lá em Paulo Afonso. Então, na realidade, senador Benedito de Lira... O Walter, o Alagoas fica só olhando. A disputa ali Então, na realidade, quando a gente fala nisso, por exemplo, o debate sobre a questão de infraestrutura para desenvolvimento daquela região, senador Benedito, que eu tenho conversado com Vossa Excelência e com o senador Valadares, no sentido de chegar à Universidade do Vale de São Francisco ali, Esse foi o debate que nós travamos. De criar a primeira universidade brasileira que tivesse a capacidade de se instalar em mais de um estado. Conseguimos fazer isso no Piauí, na Bahia e em Pernambuco. Chegou a hora de botar isso ali, em Sergipe e Alagoas, como marco de desenvolvimento para aquela região. A questão que nós empreendemos recentemente, eu e a senadora Alice da Mata e o senador João Durval, no que diz respeito à questão do aeroporto de Paulo Afonso.
para a aviação regional. Agora estamos, inclusive, levando uma das companhias para fazer voos comerciais naquela região. A chegada da universidade, da faculdade de medicina, para ali, para aquela região. Por que a gente não pode agregar em cada polo desse, entendendo a vocação, a chegada de polos industriais? O processamento, inclusive, para uma infraestrutura de escoamento da produção, a nossa 235 ali, meu caro Valadares, para resolver um problema da Bahia, senadora Lides, ao mesmo tempo também ajustando ali na passagem Itabaiana, que é onde é o nosso corredor de produção. Então, nós precisamos resolver essas coisas, e não se faz isso só a partir de Brasília. Então, morreu o debate sobre a questão regional, porque todo mundo ficou, do Pacto Federativo, porque ficou todo mundo olhando assim, o plano de benefício, o plano de benefício. Vou dar um exemplo bem claro aqui sobre essa questão envolvendo o Sergipe. Falo com isso até com detalhes, porque me envolvi, assim, de forma integral nesse tema. Como é que o nosso querido Sergipe vai entrar nessa disputa aí da chamada guerra fiscal? Com que armas lutará Sergipe? Fábrica de chuveiros elétricos. O povo de Sergipe toma banho quente todo dia, senador? Não estou dizendo que é por falta de opção, não. Calor. 30 graus na sombra, o cara vai tomar banho quente? Então, a atração de Sergipe, do ponto de vista correto de levar uma fábrica para lá, é para gerar emprego, é para tentar potencializar, mas o mercado consumidor desse produto, efetivamente, está fora de Sergipe. Então, se não tem uma política integrada de desenvolvimento regional para incentivar a instalação dessa unidade, a fábrica de chuveiro, que agora não precisa contratar nenhum navio, nem nenhuma carreta, para levar toda a sua linha de montagem ou sua linha de design, ela simplesmente se desloca principalmente para o sul do país. E diz, tchau, Sergipe. Então, a política de desenvolvimento regional tem que encontrar isso. Para você, inclusive, botar carga, dizer, é aqui que vai ter o investimento. Aproveitar as potencialidades do setor de petróleo e petroquímica da nossa região, senador Valadares, para estimular... Potássio. Exatamente, para estimular uma grande riqueza do estado de Sergipe. Fármacos. Vai ser industrializado, mas já tem uma fábrica de aproveitamento nós vamos fazer isso industrial. E caminhar para a biotec e para fármacos. Para a gente pegar e desenvolver aquilo e gerar riqueza, resolver os problemas. Quem é que vai topar chegar ali na nossa fronteira, ali entre Paripiranga, Tubias, ali numa região que nós produzimos muito milho e muito feijão? Aí naquela região é só isso, nós só vamos chegar com crédito agrícola para resolver. Sergipe hoje é um dos maiores produtores do Nordeste. Exatamente. Simão Dias, fronteira com a Bahia, grande produtor de... o maior produtor de milho de Sergipe. De milho. Aí, quando a gente vai para a produção de milho, a gente encontra um absurdo, senador Valadares. Bahia e Sergipe importam frango. Importam frango. Quando a gente podia ter a produção, inclusive, de frango, porque assim, o alimento do frango não é aquela história daquela... Quem chegou primeiro, o ovo, a galinha, não, é o milho. Sem milho não tem como você produzir isso. E, no entanto, a gente tem um milho ali e nós somos os maiores importadores de frango. Sabe de onde a gente importa frango para ali, senador Valadares? Daqui de Brasília. Aí frango para matar a fome lá dos sergipanos e dos baianos, quando a gente podia potencializar essa atividade econômica, aproveitando exatamente o milho que está ali naquela região. Então, são essas ligas, meu caro senador Hollenberg, que falta exatamente esse nível de planejamento. Por quê? Porque todo mundo trata a coisa só assim, a união. Ninguém mora na União, Valadares. Ninguém mora no Estado. O caba mora lá no sertão velho brabo lá, ué. No município é lá que o sujeito pisa o pé. Então, se você continuar fazendo os investimentos só nas regiões metropolitanas de Aracaju, região metropolitana de Maceió, região metropolitana de Salvador, nós continuamos com os estados nossos, os municípios sofrendo em cada região. Aí, Aracaju vira Meca, porque o cara tem que sair de lá para buscar serviço em Aracaju. É faculdade, é hospital, é emprego. E a gente socializa a miséria. Então, portanto... E quando se fala em reforma tributária para beneficiar os entes federados, a discussão se resume com a participação da União e dos estados. Os municípios sempre são deixados de lado. Exatamente. São entes federados também. A Constituição Federal contemplou, a de 88, os municípios como entes federados, ou seja,
no mesmo nível da União dos Estados. Aí, mas quando você faz Mas são relegados a um segundo quando você plano. faz a isenção, quando se faz a isenção do IPI, aí o cara diz, mas o município vai ganhar. Quantas concessionárias de carros tem ali em Simão Dias? Quantas? Nenhuma. Né? Tudo em Aracaju. Mas faturou, o Estado faturou, o Estado Simão Dias, coitado, ficou lá, ué. Não viu nem navio, porque não chega lá, entendeu? Então, acho que é importante esse debate, a gente encaixar isso, e não dá para ficar fazendo só essa discussão da migalha. Sabe? Toda vez assim, não, vamos lá, vai sair um dinheirinho aqui, um bolsa isso, um bolsa aquilo. É importante o Bolsa Família, é importante o Bolsa Estiagem, hein? Pois é. Não, senador. O governo está distribuindo aí 10, 20, milhares de máquinas, tratores, caminhões, etc. Vai chegar um ponto que o município não tem dinheiro para pagar o óleo disso. E o peão? Porque muitos e muitos municípios do meu estado, por exemplo, esse mês ficaram com cofre rapado, não chegou um centavo. O governo dá com uma mão e tira com a outra. Por isso, senador Bené, que a gente tem que brigar aqui para, inclusive, implantar a infraestrutura nesse lugar. Nossa Universidade do Vale do São Francisco. Quero comunicar a Vossa Excelência, faça também no seu gabinete, que eu fiz o meu agora, pedindo audiência ao ministro da Educação. Urgente. Vamos aí. Comigo, Vossa Excelência e Senhor presidente. representante do Sergipe. Vamos lá. É isso, senador Senador Valadares. Alípio É está lá. importante para a gente... Presidente, agora... Com a presença do senador Pronto. Vital do Rego, vamos aproveitar o quórum e fazer uma votação somente. Antes que ele fuja, Duas votações. Com a presença do nosso presidente da Comissão de Justiça, que dentro em pouco vai começar lá a CCJ. Passemos então a votação do primeiro item. Está com a pinta danada de nominal. ministro, viu, Valadares? Está com a pinta de ministro. O Nordeste precisa de Vital do Rego no Ministério. O Nordeste e o Brasil. Dá logo o projeto. Esse aqui? Qual é o projeto? Em votação, o projeto de lei no Senado número 286 terminativo, que flexibiliza limites de ruído para cidades litorâneas de vocação turística. O relatório já foi lido pelo senador Wellington e é pela rejeição. O quórum é qualificado. Senador Wellington Dias, como vota Vossa Excelência, relator, voto conhecido. Senadora Alice da Mata. Com o relator, senhor presidente. Quem vota não, vota com o relator. Senadora Maria do Carmo Alves. Maria do Carmo. Com o relator. Senhor presidente, só para explicar... Senador Benedito de Lira. Só para não ter... Senador Rubem Figueiró. Senador Walter Pinheiro. Com o relator. Eu acompanho o nobre relator, até porque... Senador Rodrigo Hollenberg. Com o relator, senhor presidente. Senador Vital do Rego. Então, aprovado o parecer do senador Wellington Dias.